Oi, pessoal, bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos, especialmente vocês que nos acompanham todos os dias, vocês aí nas casas de acolhida, você que é da Obra Lumen ou que não é da Obra Lumen, mas tem acompanhado aqui essa meditação diária, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, você é convidado a nos acompanhar diariamente. A meditação do Evangelho, ela é feita aqui nas redes da nossa comunidade, todos os dias às 11h30, às vezes ao vivo, às vezes não. Quando é ao vivo, é transmitida tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Quando ela é gravada, ela é publicada a partir de 11h30 da manhã no canal do YouTube da nossa comunidade. Então, hoje nós nos alegramos de forma especial por ser dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Fica o nosso convite para que você possa acompanhar o Inspira Santo de hoje, que é o nosso podcast diário sobre a vida dos santos. Hoje, obviamente, o Inspira Santo é totalmente voltado para Nossa Senhora de Fátima, para as aparições de Fátima, para os 3 pastorinhos. Então fica o convite para que você possa escutar lá e também levar tudo aquilo, toda aquela mensagem de Fátima para a sua oração pessoal no dia de hoje, rezar com ainda mais devoção o terço, se possível o rosário, aprofundar a sua intimidade com a Virgem Maria e colocar em prática tudo aquilo que ela nos pede para a humanidade inteira durante as aparições de Fátima aos 3 pastorios. Então fica aí também esse convite. Vamos agora começar a nossa meditação do Evangelho propriamente dita, sempre em oração, sempre numa atitude de abertura àquilo que Deus quer realizar em nós por meio da sua palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, que nossa alma seja terra fértil a acolher a Tua palavra e permitir que ela gere em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Tua palavra seja nosso alimento, a nos orientar, a nos fortalecer, a nos conduzir. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos para a leitura do Evangelho de hoje, que está em João 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo
e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, pessoal, nós acompanhamos o Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho dos dias anteriores. Jesus continua na última ceia, no cenáculo, com os seus apóstolos. Ele fez a consagração, teve o momento do lava-pés, e ele está fazendo uma longa pregação aos seus discípulos. Nessa pregação ele já falou várias coisas, já falou sobre o mandamento do amor, já falou sobre ser caminho, verdade e vida, sobre o envio do Espírito Santo, que ele e o Pai são um, que é preciso observar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, e por aí vai. Nesse momento da sua pregação aos apóstolos, ele apresenta duas imagens, uma que diz respeito a ele e outra que se refere ao Pai. Ele se apresenta como a videira, apresenta ao Pai como o agricultor. E mais ainda, uma terceira imagem, ele diz que nós, os seus discípulos, somos os ramos. Então, o Cristo, a videira, o Pai, o agricultor, e nós, os ramos. É assim que ele apresenta. Primeira coisa que é importante, para que o ramo ele permaneça tendo vida e crescendo, e por aí vai, e frutificando, é preciso que ele esteja ligado à videira. Videira é uma planta que fica numa vinha. A vinha, biblicamente falando, já no Antigo Testamento, ela representa o povo de Israel, ou os escolhidos de Deus que fazem parte da sua vinha, e dessa vinha nas videiras vêm as uvas, que depois são utilizadas para se fazer vinho. O vinho é símbolo de alegria e símbolo de salvação. Então, para que Jesus possa trazer alegria ao mundo, olha que bonito, ele conta conosco, com os seus ramos, que ligados a ele, se alimentando de um alimento que vem dele, esses ramos possam gerar frutos, gerar alegria, ser canais de salvação para o mundo. Só que Jesus chama a atenção: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E por que nós temos que permanecer no Cristo, que é a videira? Porque o ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou seja, pela sua autossuficiência. O ramo não pode dar fruto se ele estiver desligado da videira. Assim também, diz o Cristo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Nós, discípulos do Cristo, se nos separarmos dele, não vamos conseguir dar fruto nenhum. E aí eu já queria convidar você a fazer essa reflexão aqui nessa nossa oração a partir da palavra de Deus. Dificilmente, na grande maioria dos casos, nós não nos separamos do Cristo, não nos afastamos da presença de Deus, num primeiro momento, em coisas muito vistosas, em coisas muito chamativas. Na maioria das vezes, o que é que acontece? Nós vamos nos separando da presença de Deus aos poucos. É uma oração que a gente fazia e deixou de fazer. É uma oração, por exemplo, do terço, que a gente era fiel e agora a gente não é tanto. É um pecado que aos poucos vai entrando na nossa vida e que a gente vai, inclusive, procurando uma justificativa para minimizar o efeito daquele pecado, ou para dizer que não tem tanto problema, ou para justificar que a gente permaneça naquele pecado, ou que aquele pecado não é tão grave assim. A gente pode fazer isso até,
em relação aos pecados mais graves. A gente nem os vê como tão graves assim. Ou então a gente começa a se afastar dos sacramentos. Ou a gente começa a se afastar da igreja, se afastar da vida da comunidade. A gente começa a relativizar as coisas. Ah, isso aqui não é tão importante. E a gente começa a ser negligente, a gente começa a deixar aquilo de lado, a não levar mais tão a sério a nossa conversão, a vivência do Evangelho. Essas pequenas coisinhas, geralmente, são aquilo que começam a nos levar a nos afastarmos da videira, do Cristo. E bem aos poucos, sem a gente perceber, daqui a pouco a gente já está longe. A gente hoje dá um passo de 30 centímetros, nos afastando da presença de Deus. E diz, mas eu sou pecador mesmo, não é nada. No outro dia, mais 30 centímetros, nos afastando de Deus. Depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quando a gente dá conta, a gente já está muito longe de Deus, muito longe do Cristo. E como é que geralmente a gente percebe que está muito longe de Deus? Não é de uma hora para outra também. A gente começa a sentir uma perda da nossa paz interior. A gente começa a perceber que está muito inquieto, muito ansioso. A gente percebe uma certa tristeza dentro de nós, uma certa falta de esperança, uma certa falta de motivação para as coisas de Deus, para o serviço, para abraçar a missão. Começa a haver um desânimo para servir, um desânimo para as coisas da igreja, da comunidade. A gente começa a perder o fervor. Enfim, são sinais que mostram que muito provavelmente nós somos um ramo que está se afastando da videira e por isso está perdendo os nutrientes, por isso está perdendo o fervor, por isso está perdendo a vida. Mas o Pai é misericordioso. Ele é apresentado no Evangelho como agricultor. E esse agricultor, quando ele percebe um ramo que está mal, ele tenta cuidar daquele ramo. Vou mostrar aqui para vocês, estava nem pensando nisso, mas aqui, nesse espaço a gente faz a reflexão. De tempos em tempos a gente tem que podar. Tem aquela plantinha ali, não sei se vocês estão vendo bem, de vez em quando ela dá fungo. E aí a gente tem que ir lá, tirar as marcas do fungo. Às vezes tem uma plantinha que ela está numa posição, por exemplo, essa plantinha aqui, que fica aqui mais atrás de mim, essa roseirazinha, ela teve um tempo em que ela não pegava sol. Ela estava numa posição que essa planta aqui de trás cobria ela. E aí o que é que o agricultor faz? O que é que o cuidador faz? Ele pega a plantinha, tira ela daquela sombra, coloca ela mais aqui num lugar que ela pega sol, porque o sol vai trazer mais vida. O que poderia ter acontecido com aquela plantinha ali? Ela estava lá, na zona de conforto, na sombra, o dia inteiro, sem pegar sol. Só que ela começou a morrer mesmo. E se deixasse daquele jeito, ela iria morrer total, de um jeito que não ia ter mais volta. A gente tem que trazer de volta ela para a luz. E ela poderia ter se incomodado com aquilo. Vixe, essa luz aqui toda diante de mim está me queimando. Mas era o remédio necessário para que ela voltasse à vida. E hoje ela está aí, toda verdinha, florindo. Ela passou um tempo, uma parte dela aí sem florir. E a partir do cuidado que houve com ela, ela voltou à vida. Voltou a ter vigor. É isso que o Pai agricultor faz com a gente. Às vezes ele permite que a gente passe por uma certa provação. Às vezes ele nos desinstala. Ele tira a gente daquele lugar onde a gente estava e coloca em outro. Exatamente porque aquele outro lugar é o que vai oferecer sol, nutrientes, os elementos necessários para que a gente volte ao vigor, volte à vida. Às vezes o Pai precisa mexer com a gente, o Pai que é o agricultor, ele precisa às vezes mexer com a gente
revolver a terra, colocar novos nutrientes, colocar novo adubo, tirar uma coisa que tinha ali dentro que não estava ajudando a gente a ter vigor, a ter vida. E esse é o trabalho do Pai. Por isso que às vezes ele permite que tenha provações na nossa vida, para mexer com a gente, fazer com que a gente saia daquela zona de conforto que estava levando a gente para a morte, para as trevas. E a gente sem saber de onde é que vinha o nosso desânimo, a nossa fraqueza. Vinha disso. Vinha do nosso conforto, da nossa falsa segurança, num modo de vida que não nos traz alegria. O Pai agricultor, ele quer nos trazer alegria. Ele quer nos manter, ele sabe que para a gente ter vida, a gente precisa continuar ligados ao Cristo. Porque olha outra coisa bonita para a gente rezar hoje a partir da palavra de Deus. Diz o Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos ser autossuficientes, achar que nós dependemos de nós mesmos. Não, nós dependemos de Jesus. Nós não podemos evangelizar, nós não podemos querer cumprir a missão que Deus nos deu afastados do Cristo. Daí a importância de ir sempre até as fontes de espiritualidade que nos animam, que nos fazem unidos ao Cristo, o encontro com Jesus abandonado nos pobres, a Eucaristia, a Virgem Maria, o terço, a oração pessoal, a oração comunitária, a oração com a palavra de Deus, são modos de nos manter vinculados ao Cristo. A vida fraterna, a vida comunitária, é um modo fundamental para que a gente continue ligado ao Cristo e não a gente se isolar, não a gente se esconder, né? Participar daquilo que a comunidade propõe, que a comunidade nos chama a viver, é um modo de nos mantermos unidos ao Cristo. De certo modo, a igreja, como corpo de Cristo, é também uma videira, a qual nós precisamos estar sempre ligados. É por meio da igreja que nós nos ligamos ao Cristo. A quem é chamado à vida em comunidade, a comunidade também é o meio fundamental para nós continuarmos ligados ao Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Sim, Jesus. Porque sem ti, nada eu posso fazer. Dai-me a graça de sempre que me afastar, de voltar para ti. De nunca sair da tua presença, de nunca me separar de ti. Fica comigo, Senhor, fica comigo, porque sem ti nada nós podemos fazer. Fica comigo em todas as circunstâncias, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas facilidades, nas súplicas, nos agradecimentos, na missão, na oração, no repouso, no envio, na convivência, na solidão. Em todos os momentos fica comigo, Senhor. Eu dependo de ti. Eu não sou mais do que um ramo que se separar da videira não vai frutificar, vai perder a sua vida, vai morrer. Pai, cuida de mim. Se possível, se necessário, poda-me. Me retira do lugar onde eu estava, me leva para a luz. Revolve essa terra que é o meu coração. Traz mais adubo, traz mais vida, traz mais nutrientes. Cuida de mim, Pai, nem que seja pelas provações. Dai-me de novo a vocação de ser um ramo ligado a uma videira que gera alegria e salvação. Sim, Senhor. Dai-me a graça de, ligado a Ti, ser para o mundo um canal da Tua alegria e da Tua salvação. Fica comigo, Senhor, porque sem Ti nada eu posso fazer. Tu és a videira, Tu, Jesus, és a videira. Eu sou um ramo que sem Ti não é capaz de nada. Que eu permaneça em Ti, para que Tu permaneças sempre conosco. Tu prometes no Evangelho que dessa forma, unido a Ti, tudo o que pedir, o Senhor atenderá. Acolhe, Senhor, a minha súplica, sobretudo para que eu me una a Ti ressuscitado e seja a Tua presença ressuscitada diante do mundo. Se aquilo que peço não é de acordo com a Tua vontade, desconsidera o meu pedido. Se o meu pedido for de acordo com aquilo que Tu queres,
foi um pedido que de fato gera alegria e salvação. Acolhe, Senhor, esse pedido e gera os frutos que ele precisa gerar na minha vida e na vida do mundo. Pai, agricultor, cuida de mim, poda-me. Cuida de mim, porque sem ti eu não posso também fazer nada. Espírito Santo, ilumina-me, me conduz, para que em tudo eu seja fiel à vontade de Deus. Que a Virgem Maria também interceda por nós, para que guardemos essa palavra e ela gere muitos frutos em nós, para que sejamos unidos à videira que é o Cristo, ramos cheios de vida e de vigor, que são canais da salvação e da alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.